em Romanos, capítulo 8, 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. Trecho bem conhecido da palavra de Deus, que vai servir para a nossa instrução nessa noite e que encerra a nossa série de mensagens a respeito de ansiedade. Eu espero que essa série tenha sido abençoadora para você, da mesma maneira como foi para mim, e nós possamos todos juntos termos um coração muito mais tranquilo, muito mais sereno diante das adversidades, confiados no caráter do Deus soberano. Podemos ler juntos Romanos 8, verso 28? Podemos ler até como uma declaração da nossa fé? Romanos 8, 28. Obrigado, Tavista. Romanos 8, 28, podemos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Temos aí a minha apresentação? Por favor, eu vou precisar dela agora. Ótimo. Pode passar o primeiro slide, por favor? Calma, não é erro não, é isso mesmo. Observe bem a imagem que está na tela. O que é isso, na sua opinião? O que é isso, na sua opinião? Será uma imagem de microscópio? É difícil definir, não é mesmo? O que é essa imagem? É algo semelhante à nossa visão da história. Nós não conseguimos, meus irmãos, humanos que somos, escapar de uma visão que é marcada pelo tempo. A nossa perspectiva da história está limitada àquilo que nós conseguimos abraçar pelos sentidos no momento presente e nada mais. O passado é apenas uma lembrança, o futuro é apenas um exercício da nossa imaginação, e por conta disso é impossível, é difícil, se não impossível, nós discernirmos como cada fato que nós vivemos ou experimentamos, que acontece conosco, se encaixa no todo geral. Pode passar? Não surpreende, então, que a ansiedade quanto ao futuro nos domine. Mas o nosso texto deixa claro que esta nossa incapacidade seja igual ao caos ou à incerteza, porque não há apenas quem vê a história como um todo, a nossa e a de toda a criação, mas ainda que ele não apenas o conhece, mas como também ele o determinou. O apóstolo Paulo faz nessa carta aos Romanos uma apresentação ordenada do Evangelho, é disso que se trata a carta aos Romanos, uma apresentação ordenada do Evangelho a uma igreja que Paulo não conhecia pessoalmente. É bem provável que a igreja em Roma tenha sido uma igreja plantada pelos crentes que foram dispersos pelas perseguições dos judeus, como nós lemos no início do livro de Atos. A riqueza de Romanos não está apenas na profundidade teológica que essa carta apresenta, mas também na apresentação sobre como o Evangelho não é uma doutrina morta, mas é uma realidade que afeta toda a nossa ética, toda a nossa visão de mundo. Nós temos em Romanos uma declaração de que a glória eterna que Deus prometeu é certa por conta daquilo que Jesus fez. Romanos é sobre isso, sobre a obra de Cristo e como isso nos dá uma certeza certa da glória que nos aguarda. Entretanto, nós precisamos nos lembrar também, existe uma corrida a ser percorrida. Nós estamos numa corrida nesse mundo e essa corrida não é uma corrida fácil de ser vencida. Nós reconhecemos os sofrimentos do presente enquanto nós ainda estamos rumando à felicidade prometida. E esse nosso verso serve justamente como uma palavra de ânimo para mim e para você, para nós que estamos correndo. Há 3 verdades nesse texto que falam diretamente ao coração ansioso e trazem confiança em Deus, que Deus trabalha para o nosso bem em todas as circunstâncias. A primeira verdade, então, que nós vemos nesse texto é quem está no controle. Você precisa responder nesse texto. Quem está no controle? Quando a aflição surgir, esta é uma pergunta que cada um de nós tem de responder a si mesmo. Quem está no controle? E a pergunta seguinte é: o que é que eu sei a respeito desta pessoa que está no controle? Cada um e todos os atributos de Deus caberiam na resposta a essa questão, mas eu creio que 2 atributos de Deus em especial servem como uma luva para nós face às tribulações que nós enfrentamos. O primeiro é o atributo da soberania de Deus, uma doutrina que é tão cara à nossa doutrina reformada.
Nós sabemos que o Senhor está em seu trono sobre o universo e que de modo algum a história é um todo caótico de circunstâncias e de situações imprevisíveis. Tudo está sob o comando de Deus. O controle está nas mãos do Senhor. O segundo atributo que nos é importante lembrarmos aqui é o atributo da providência de Deus. Nós entendemos que Deus, ele determina não apenas os fins, mas também os meios para que esses fins sejam alcançados. Quando nós falamos dessa doutrina da providência de Deus, nós não estamos falando daquele determinismo fatalista como o dos islâmicos, aquele famoso maktub, que você vê tanto em rede social, né, de que tudo está escrito, mas a compreensão de que mesmo os atos da liberdade humana estão debaixo do governo de Deus. É alguma coisa misteriosa, nós temos de admitir, de difícil compreensão, essa questão da soberania de Deus e da liberdade humana, mas nós sabemos a partir da Escritura que soberania de Deus e liberdade humana, elas caminham juntas, como um trilho de trem, como Spurgeon disse, ou como as asas de um avião. O fato, e que nós precisamos considerar, meus irmãos, é que cada acontecimento está sob o controle do Deus providente, para quem nem mesmo a queda de um fio de cabelo nosso é uma surpresa. Nós temos de lembrar disso, da providência de Deus. Nós aprendemos sobre a soberania e providência de Deus em toda a Escritura. Falamos aqui e precisamos lembrar nesse momento da história de José, esse homem que foi vendido pelos seus irmãos, foi humilhado, foi perseguido no Egito. Mas quando o reencontro com os seus irmãos que o venderam, qual é o veredito de José nessa história? Nós lemos esse texto na liturgia, mas vale lê-lo de novo. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Você percebe aqui? Mesmo a maldade dos homens transformada em fonte de bênçãos. E o livro de Esther, então? Você já leu o livro de Esther? Você que está em casa? O livro de Esther tem uma peculiaridade. Ele é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não recebe uma menção sequer. No entanto, você acredita que Deus está ausente? Ou você percebe a provisão, a providência, a soberania de Deus em ação quando a cativa Hadassah se torna a rainha Esther, em que Mordecai salve o rei Assuero de um complô, em que os planos de Amã sejam desmascarados para o bem do povo de Deus? Nós vemos a providência e a soberania de Deus em ação em Esther. E o que é que nós diremos daquela que é a maior de todas as injustiças? O sofrimento de Cristo. A humilhação de Jesus é a evidência definitiva de que Deus é capaz de transformar até mesmo a pior de todas as tragédias em um bem definitivo. Na verdade, o maior de todos os bens, a salvação daqueles a quem Deus escolheu desde a eternidade. Deus pode tornar o mal em bem. Mas há algo mais que nós sabemos sobre o caráter de Deus e que é útil lembrar aqui. Deus é cheio de misericórdia, cheio de benignidade, cheio de sabedoria. Isso para dizer que os seus atos revelados na história não são insensíveis. Os atos de Deus não são frios. Os atos de Deus não são malignos. Deus é a fonte de todo bem, como nos diz Tiago, e mesmo no sofrimento você pode confiar na sua bondade. Seja nas circunstâncias agradáveis da vida, seja na aflição, antes de ficar ansioso, antes de ficar atribulado, lembre-se de quem está no controle. Lembre-se do cuidado soberano de Deus. Lembre-se do seu caráter santo e amoroso. Eu convido você a fazer um exercício rápido, mesmo agora, preste atenção em mim. Um exercício rápido, cuidadoso, mesmo agora. Pense na situação que hoje está causando mais ansiedade a você. Qual a situação que tem causado mais ansiedade a você? E numa rápida oração, ao pensar nessa situação, diga ao Senhor: Pai, quanto a essa situação, eu confio na Tua sabedoria e bondade. Diga isso ao Senhor agora. Eu não estou exagerando, não. Diga isso ao Senhor agora. Estou convidando você para fazer isso nesse culto, nesse momento, no momento em que você está assistindo. Qual é a situação que tem criado ansiedade no seu coração?
Diga ao Senhor: Pai, quanto a essa situação, eu confio na tua sabedoria e bondade. E ao longo da semana, porque certamente essas coisas elas vêm e vão, cada vez que você pensar nesse desafio, repita essa oração. Prove. Veja que o Senhor é bom. Mas quando nós afirmamos que todas as coisas cooperam para o bem, de que bem nós estamos falando, exatamente? De sucesso? De bem-estar? Quem define o que é bom? Quem define o que é bom? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Algo que nós precisamos dizer aqui é que muitas vezes esse texto é muito mal citado ou muito mal utilizado. A finalidade desse texto não é nutrir no nosso coração uma positividade vazia, meus irmãos. Esse não é um texto de autoajuda. É corrente nós pensarmos que no final tudo vai dar certo. As pessoas pensam isso às vezes ao usar esse texto, que no final tudo vai dar certo. Mas isso inclui considerarmos de que final nós estamos falando quando dizemos que tudo vai dar certo. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles chamados segundo o seu propósito. Fora desse âmbito, nada é garantido. Fora desse âmbito, nada é garantido para mim e para você. Eu explico o que eu quero dizer. O bem de que essa passagem nos fala não está relacionado a sucesso profissional. O bem do que essa passagem quer dizer não está relacionado a conforto. O bem que essa passagem está mencionando aqui não é o bem-estar pessoal. O bem de que esse texto nos fala está relacionado à obra completa de Cristo, por nós e em nós. Considere os versos seguintes, Dariston. Considere os versos seguintes aqui, os versos 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Note aqui, meus irmãos, olhando esse texto. O alvo de Deus é que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. Esse é o alvo de Deus. Esse é o bem que Ele pretende para nós. É com essa finalidade que Ele nos elege na eternidade, que Ele nos chama na história, que Ele nos justifica por meio da fé salvadora e de que Ele há de nos tornar semelhantes a Jesus na ressurreição. É desse bem que nós estamos falando. É desse bem que o texto está dizendo. Não existe qualquer promessa bíblica de que o seu cônjuge vai ser perfeito para você. Não existe nenhuma promessa bíblica de que você vai ter uma família de comercial de margarina. Nenhuma. Não há qualquer garantia de que você vai ser um profissional de renome, com um grande salário. Crentes morrem de câncer. Bebês de crentes morrem com poucos dias de vida. Filhos de crentes se desviam do evangelho. A casa de crentes também sofre, a casa dos crentes também sofre quando a enchente vem. A igreja é perseguida. Muitos crentes são lançados em prisão mundo afora. O nosso direito à expressão é negado. A era presente ainda é uma era de sofrimento. Esse mundo não é o céu e ele nunca o será. É na hora em que essas coisas acontecem que a visão, todos esses supostos males acontecem, é que a nossa visão ela fica mais estreita, como nós dissemos no início. Nós fazemos um julgamento precipitado, como se o plano de Deus fosse de algum modo frustrado. Ou então frustrados nós ficamos nós, porque nós pensamos que a fé foi em vão, ou que o amor de Deus é uma fraude. Alguma coisa como o que aconteceu com Pedro após negar Jesus. Nós encontramos Pedro após a ressurreição dizendo uns aos seus amigos: vamos pescar. Vamos pescar. Uma declaração de que talvez aqueles anos com Jesus tenham sido uma doce ilusão, de que eles seguiam um Messias que agora está morto. Quantas vezes eu e você, meus irmãos, por causa de um erro de julgamento, nós não sepultamos a esperança?
Quantas vezes, por causa de um erro de julgamento, nós negamos aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus? Eis então que Jesus aparece para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E logo em seguida, pastoreia. É como se Jesus dissesse a Pedro: é apenas parte do plano, Pedro. Você não está vendo todo. Você não está vendo todo do meu plano para você. O bem que nos é garantido aqui, meus irmãos, não é o bem imediato. É um risco não considerar que certas avaliações que nós fazemos não podem ser feitas senão na perspectiva do tempo. Como nós lemos no Salmo 119, 71, foi-me bom passar por aflições para que eu conhecesse os teus mandamentos, para que eu seguisse os teus decretos. Certas avaliações precisam de tempo para serem feitas, para nós entendermos que passar por aflição pode ser algo bom. O porquê de certos acontecimentos da vida, bem como os efeitos que esses acontecimentos tiveram sobre nós, só podem ser construídos na perspectiva da história. Guarde o teu coração contra a cultura do imediatismo, de dar respostas fáceis e rápidas. Você já reparou como essa expectativa por respostas rápidas está presente nas nossas crianças? Pode ser fruto do nosso exemplo, é claro, porque nós somos ansiosos. Mas essa aqui é chamada de geração touch. Os menores, na idade dos meus filhos, já nasceram cercados por telas, não é verdade? Nossas crianças mais jovens já nasceram nessa área em que tudo tem uma tela touch. Essas telas respondem ao toque que nós damos nela de imediato. E é por isso que essas crianças elas se tornaram impacientes com qualquer tipo de resposta que não seja dada na hora. Mas tanto elas, as nossas crianças, quanto nós precisamos aprender uma verdade. A vida não funciona no modo touchscreen. Na maior parte das vezes, não se pode compreender o porquê das aflições. E nem mesmo isso nos compete, como mostra a história de Jó. O que nos compete, e isso sim é claro para nós, é a maneira como nós podemos reagir às aflições com confiança, com paciência, com espírito de oração, com disposição submissa, em nos deixarmos trabalhar por Deus enquanto nós somos provados. O alvo do Senhor é nos dar não o bem que nós desejamos, mas o alvo do Senhor para nós é dar o bem que Ele deseja. Ele deseja nos moldar segundo o caráter de Cristo. Esse é o alvo dele. Você não pode compreender qual seja o desígnio imediato de Deus em cada aflição, mas você sabe qual é o propósito último. E você sabe sim que esse propósito último é muito melhor do que qualquer um de nós é capaz de avaliar. Muito melhor. E por falar em avaliação, é preciso cuidado quando nós recebemos algo que nós julgamos como um bem. Quando você recebe algo que você considera uma bênção, pense duas vezes. Porque quando se trata do nosso discernimento, uma postura humilde e cautelosa é sempre muito mais recomendável do que você presumir. O bem que Deus deseja para nós vai muito além do bem-estar instantâneo. Deus deseja para nós algo que vai muito além do momento. O propósito do Senhor é que eu e você nos assemelhemos a Cristo. A pergunta para tal consideração é simples. Este bem que eu estou recebendo é algo que me leva a parecer mais com Cristo? Você entendeu a pergunta? Quando você recebe uma dádiva, uma bênção, por maior que ela seja, pergunte, essa bênção é algo que me leva a parecer mais com Jesus? Ou é alguma coisa que me afasta desse alvo? Porque nós precisamos admitir, certas bênçãos que nos chegam nos afastam de Cristo. Ou que nós julgamos como bênção e que acabam se refletindo como maldição. 3 verdades nesse texto que falam diretamente ao coração ansioso e que trazem confiança em Deus, que trabalha para o nosso bem em todas as circunstâncias. A primeira delas, quem está no controle?
O Deus soberano e providente. Segundo, quem é que define o que é bem? O Senhor, que deseja nos moldar segundo Cristo. E a última delas, Otávio, quem estabelece o propósito? Quem estabelece o propósito? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é que nós sabemos? Que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O conceito é bastante simples, mas ele merece uma atenção e uma reflexão mais detida. O que é que significa amar a Deus? Eu tenho procurado enfatizar aqui a vocês que o amor bíblico inclui algo muito mais além do que afeição. Amor é muito mais do que sentimento. O amor segundo Deus tem muito mais a ver com ações positivas, com agir em direção a Deus e em direção ao próximo. Quanto a Deus, essas ações se revelam por meio da obediência. Jesus nos advertiu disso quando ele disse: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Não é que a obediência conquiste a amizade de Deus, mas a obediência revela que de fato nós o amamos. Quanto aos homens, o amor é provado por ações práticas de benignidade. Diz Tiago: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Benignidade. A relação com o nosso texto é bastante lógica, meus irmãos. Amar é você estar alinhado ao propósito de Deus. É viver de acordo com o plano. E se este plano não pode falhar, então nós vamos estar seguros de que todas as coisas cooperam para o bem. Se eu estou alinhado com o plano, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses vão ser aperfeiçoados em amor dia a dia, sob a imagem daquele que é a expressão exata do amor de Deus, Jesus Cristo. Mas isso nos leva a uma segunda questão. Quem é que pode amar a Deus sem ser chamado para tanto? Quem é que pode amar a Deus sem ser chamado para tanto? Pela própria definição que nós demos, meus irmãos, do amor como ação prática, fica evidente que nós somos incapazes de amar por nós mesmos. O nosso estado original do ser humano não é o amor. Pelo menos não o amor segundo Deus. Isso porque nós não somos capazes de obedecer a Deus perfeitamente. Nós o desonramos com palavras, nós o desonramos com pensamentos, nós os desonramos com as nossas ações que quebram a sua lei, o tempo todo. O resultado é que nós somos separados dele por conta do nosso pecado. E é o nosso pecado que nos impede de nós amarmos o nosso próximo consistentemente. Quando eu tiro Deus do trono do meu coração, o trono não fica vazio. O eu é entronizado. Então nós passamos a viver para nós mesmos. Nós passamos a viver para satisfazer a nossa cobiça. Nós passamos a viver para satisfazer as nossas vaidades pessoais. Como é que alguém pode amar o seu próximo quando ele está tão cheio de si mesmo? O que nos leva aqui à conclusão do nosso texto. Quem é que pode amar a Deus? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é fazer todas as coisas convergirem em Cristo, inclusive nós mesmos. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é a nossa redenção. É a redenção de todas as coisas criadas. E Deus não vai falhar nesse objetivo. Esse propósito foi firmado na eternidade. Pela sua graça, segundo a sua sabedoria, Deus escolheu um povo para si, um povo que o louvasse, um povo que o servisse, um povo que o amasse. Deus escolheu. O propósito de Deus quanto à salvação não se aplica a todos, mas àqueles que Deus predestinou para tanto. Você pode não crer na doutrina da eleição. Você pode lutar, você pode se indignar contra ela, você pode atribuir a ela o significado que você quiser, mas você não pode simplesmente desprezar essa doutrina. Por quê? Porque é a Bíblia. Não é João Calvino, não é qualquer outro teólogo que afirma.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus destinou a serem conformes à imagem de Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas nós, por natureza, estamos distantes. É preciso que Deus nos atraia para si. E então Ele nos chama. E então Ele nos dá um novo coração, capaz e disposto a amar. Nós passamos a amar aquilo que nós odiávamos. Nós passamos a viver não para nós mesmos, mas para Deus e para o próximo. O Senhor nos aproxima de si com laços de amor. O Senhor nos prende a si aos pés da cruz que nos justifica. E como nós vemos nos versos seguintes, essa é uma ação completa, que nada é capaz de frustrar. Vamos ler de novo aí, Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você percebe? Todos os verbos estão no passado. Isso nos mostra que, sob a perspectiva de Deus, o plano de redenção já está concluído. Deus já vê esse plano como concluído, como terminado. Isso nos fala de certeza. Deus não vai falhar porque é Ele quem estabelece o propósito. Deus não há de falhar em nos tornar pessoas mais semelhantes a Jesus, até que nós nos tornemos iguais a Ele em glória. Deus está comprometido com o plano que Ele mesmo estabeleceu. As nossas alegrias, os nossos sofrimentos, todos eles estão de acordo com o plano de Deus para mim e para você, para o seu povo. Essa é uma visão, meus amados, que ao mesmo tempo nos enche de temor e de regozijo. Porque, por um lado, nós sabemos que Deus não vai nos poupar da dor se ela for necessária. Deus não vai nos poupar da dor se ela for necessária. Por outro lado, nós sabemos que tanto sofrer como nós nos alegrarmos é sinal do cuidado de Deus sobre nós. É obra de graça. Aprender tanto pela alegria quanto pelo sofrimento não é uma opção que nós fazemos. Você não pode optar a aprender por um ou por outro. Nós sabemos que Deus há de cumprir o seu propósito, de nos trazer até a Nova Jerusalém. Mas o caminho que nós vamos traçar até a Cidade Santa não é o nosso caminho, não é nossa escolha, mas a nossa necessidade de sermos moldados segundo o caráter de Cristo. Deus vai fazer aquilo que é preciso fazer, por mim e por você. Bom, a conclusão que nós tiramos dessas 3 perguntas, que tem esse poder de serenar o nosso coração na ansiedade. Quem está no controle? Quem define o que é bom, o que é o bem? E quem estabelece o propósito? A conclusão que nós tiramos dessas 3 perguntas é esta: o Senhor conduz a nossa história para nos tornar semelhantes a Jesus. Você pode repetir comigo? O Senhor conduz a nossa história para nos tornar semelhantes a Jesus. Nós precisamos crer nisso, meus amados. Um crente não vive por vista, mas por fé. O que determina a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de avaliar a vida, não são as circunstâncias, mas aquilo que nós sabemos acerca do caráter de Deus, do seu propósito para nós. Isso é importante para nós, quando nós considerarmos qual é o real poder das aflições sobre nós. Conhecer a Deus é entender que Ele é justo o suficiente para não nos poupar daquilo que nos torna semelhantes a Jesus, e que Ele é amoroso o suficiente para nos preservar enquanto nós passamos pela tribulação. As provas que nós passamos na vida não são prova do seu capricho, não são prova ou evidência do ódio de Deus por nós. As provas que eu e você passamos, a prova que você passa, a prova que você enfrenta nesse momento é uma prova da sua providência sábia em nosso favor e para a sua glória. Você crê nisso? Eu creio que esse texto
também tem algo a dizer sobre o nosso testemunho como crentes e como igreja local. O esforço missionário nem sempre encontra sua resposta imediata. Você é um dos meios que Deus usa para chamar pessoas a Cristo. Você é um dos meios. Mas talvez outros meios sejam necessários. Essa tarefa nem sempre é fácil. A tarefa de testemunhar de Jesus nem sempre é uma tarefa fácil, porque nós lutamos contra a dureza do coração humano. Nós lutamos contra os laços sedutores do maligno. Algumas vezes essa luta, ela chega ao derramamento de sangue pela causa do Evangelho. Muitas outras vezes o fruto do trabalho, se é que vai haver algum, não será você quem há de colher. Você tem paciência, confiança, sabedoria, força suficientes para esperar aquilo que Deus há de fazer com as sementes que você lançou? Deus tem um propósito para pessoas por seu intermédio e Ele não há de falhar. Ele não há de falhar. Isso se relaciona com a nossa atual situação. Nós podemos ser tentados a considerar esse momento aqui da Antioquia como um momento de frustração e tristeza por causa do encerramento dos nossos trabalhos. É uma tentação que pode nos acometer. Mas quem sabe o que é que Deus pode fazer, desejar fazer com o encerramento desse ciclo? Quem sabe o que Deus pode desejar fazer? Quantas pessoas podem ser abençoadas onde quer que o Senhor nos leve? Quanto é que esse momento que nós estamos vivendo, não vai ensinar para mim, sobre você, sobre o que é funcionar como crentes dentro de uma igreja local? Avaliando o que nós fizemos aqui, onde nós acertamos, onde nós erramos também, por que não? Vamos manter o bom ânimo, meus amados. Vamos manter o bom ânimo, mesmo diante do aparente retrocesso que esse encerramento das nossas atividades aqui representa. Mantenhamos o bom ânimo. Que a certeza, então, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, nos liberte de toda ansiedade. Bendito Pai, texto precioso, rico e tantas vezes mal compreendido da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que Tu tens um propósito para nós, para aqueles, ó Senhor, que são chamados, ó Deus, para este propósito bendito da redenção de todas as coisas. Sabemos, Senhor, que o Senhor deseja nos tornar mais semelhantes a Jesus e que nesse processo, Senhor, Tu farás todo o necessário, ó Deus, a fim de que sejamos conformes o Teu Filho. Tu não nos pouparás, ó Deus, do sofrimento, se isto for necessário. E nós Te glorificamos por isso, Pai. Tu não nos pouparás também, Senhor, das bênçãos que tantas vezes tentam o nosso caráter. E também, ó Deus, Te adoramos na Tua providência abençoadora. Mas, Pai, que tanto em um quanto em outros, nós saibamos que estamos sendo cuidados pela Tua mão. Tu não falharás, Senhor, e nem nós contigo. Que possamos nos deixar guiar, Senhor. Livra o nosso coração de toda a ansiedade, ó Pai. Que esta série possa ter sido útil, ó Deus, a todos que se depararam com ela, presencialmente ou não. A fim, Senhor, de que corações possam confiar mais em Ti, esperar mais em Ti, descansarem mais em Ti, ó Pai. Nós oramos assim, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre nós, de termos um discernimento adequado a respeito da vida, a respeito do Teu amor, a respeito do Teu cuidado por nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar.